Este é o curso chamado Auxiliar de Escritório. Na aula passada, você viu que todo administrador, quer seja o diretor, o gerente de loja, ou até mesmo o supervisor, ele trabalha com suas funções básicas, que é planejar, organizar, liderar e controlar. Na aula 1, a aula passada, nós falamos sobre a organização, a importância de alguém auxiliar desse administrador, e agora no curso que você está vendo, auxiliar de escritório. Eu sou um rapaz ou uma moça que está tendo a oportunidade de ingressar nessa área aqui da gestão, como estagiário, como office boy, como alguém que está ali auxiliando, e a primeira coisa que você vai cuidar é a organização do escritório. Nós queríamos indicar o livro O Poder do Hábito, que ensina a força que nós temos de repetidamente transformar a nossa rotina em hábitos vitoriosos. E no caso da aula passada, existem 3 ações, atitudes que repetidas vai virar hábitos que são essenciais para a organização de todo e qualquer escritório. Pode ser um escritório da advocacia, de contabilidade, ou um escritório de uma grande empresa. Você está ali auxiliando, claro, vai fazer toda a série de 5 cursos. Na semana que vem vai ter auxiliar departamento pessoal, você vai estar ali como auxiliar dessa área, vai ter assistente financeiro, contas a pagar, contas a receber, vai ter telemarketing, você pode trabalhar no escritório no call center, ou mesmo no marketing digital, onde completa a série 5. Mas esse primeiro, o auxiliar de escritório é alguém que diz, olha, onde eu estou, eu vou deixar o meu ambiente de trabalho organizado. Daí você que viu a aula passada, viu que nós enfatizamos a importância de ter no ambiente de escritório somente o que é útil e necessário. O que está em excesso deve ser retirado. O que falta deve ser, digamos que, cobrado, exigido ou feito um esforço para adquirir. Mas quando você tem somente o que é útil, aí você vai precisar organizar de uma maneira que cada coisa vai ter o seu lugar, um lugar para cada coisa, e fecha com a parte da limpeza. E isso precisa se tornar um hábito, uma rotina. Há um outro livro que nós queremos indicar para você, que é um livro chamado Arrume a Sua Cama. O autor, Michael Raven, ele é americano, e ele deu uma vez uma palestra na Universidade dos Estados Unidos, no Texas. Ele é das Forças Especiais dos Estados Unidos, o comandante, e ele falou um discurso para formandos. Esse discurso tinha esse título, Arruma a Sua Cama. Foi tão importante que se transformou num livro. Então, nessa palestra, nesse livro, McRaven nos propõe um primeiro desafio logo no início do livro, que é arrume a sua cama. Como ele diz no livro e também na palestra, você tem que concluir sua primeira tarefa do dia, porque se você estiver em um dia ruim, quando chegar em casa, pelo menos sua cama estará arrumada. Se alguém não consegue realizar as pequenas coisas, nunca fará direito às grandes coisas. Então, os simples atos de arrumar a sua cama pode ser, sim, o primeiro passo para mudar o mundo, mas para isso você precisa praticar isso todos os dias. É a questão do hábito. Eu faço essa aplicação no escritório. Ao chegar no escritório, veja se está tudo no lugar, organizado, limpo, e repita isso, porque vai ser importante para as demais tarefas que vão surgir. Aconselhamos você a ler esse livro como um todo, que sempre vai dizer pequenas atitudes. Pode mudar uma vida, pode mudar o ambiente de trabalho. Se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua casa, comece arrumando o seu escritório, o seu, pessoal, depois vai para o seu trabalho. Se você quer mudar o mundo, encontre alguém que o ajude a remar. Ele fala na sua experiência militar, de Forças Armadas, a importância de você trabalhar em equipe. Que durante o nosso projeto, a série, os 5 cursos do auxiliar administrativo, você vai ver que faz parte da função do administrador planejar, organizar e liderar. Liderar significa equipe, encontrar alguém que ajuda a remar. Então, não é você fazer só, mas ter um grupo de pessoas conscientes, nesse caso aqui, auxiliar de escritório,
deixar o ambiente limpo e organizado. E você vai aprender a avaliar as pessoas pelo tamanho do coração delas, ou avaliar a empresa pelo ambiente de trabalho que ela tem, não apenas no exterior. Sim, é muito interessante trabalhar no escritório do Google, seria muito bom, mas o interessante mesmo é você saber que o ambiente é formado por gente. E o exterior influencia muito o nosso convívio. Se eu tenho um escritório organizado, limpo, vai ser muito bom para que harmonize o ambiente e assim melhore a qualidade de vida das pessoas que estão conosco. E aí, outras frases do livro: se você quer mudar o mundo, deixe de ser um injustiçado e siga em frente. Mais ou menos assim: se eu tivesse um computador, talvez eu seria um excelente auxiliar de escritório. Se eu tivesse um celular de alta geração, talvez eu seria um bom auxiliar administrativo. Mas comece com o que você tem. Você está onde você se colocou, e onde você está, você pode fazer a diferença. São pequenas atitudes. E mesmo quando você estiver numa situação difícil, se você quer mudar o mundo, comece a cantar quando estiver enfiado na lama até o pescoço. Ele fala do livro da experiência dos soldados que querem chegar à tropa de elite do comando dele e que precisa passar por desafios, e mesmo com desafios é preciso ter esperança, ter bom ânimo. Se você quer mudar o mundo, nunca jamais toca o sino. Lá eles tinham um sino para quem queria desistir. Desistir jamais. Paciência e persistência. Portanto, esse é um link desses dois livros, O Poder do Hábito, com você deixar sempre o seu local de trabalho assim, organizado, limpo, para que você consiga realmente melhorar um pouco mais do exterior para o interior. A partir de agora, nós vamos querer falar sobre a rotina. E lembre-se, o curso é auxiliar de administração. Você trabalha no escritório, auxiliar de escritório, gerenciando, ajudando a gestão de uma empresa. Então, existe o gestor, está lá o líder, você está ali como um secretário, uma secretária dele. E o exterior é importante, mas também é fundamental que haja uma gestão do tempo, uma gestão da rotina. E para isso, nós queremos começar essa aula 2 com esse foco. Como ser um auxiliar de escritório que, além do exterior, consegue ajudar a administração no gerenciamento da rotina. Bom, aí você vai ter que aprender a usar a agenda. E a agenda executiva. Existe a agenda pessoal e a agenda da empresa, que eu chamo de agenda executiva. Mais uma vez, baseado nos livros, Aprenda a Arrumar Sua Cama e O Poder do Hábito. Se você não tem a sua agenda própria, como você vai ser um auxiliar de escritório para trabalhar auxiliando a agenda do executivo? Por outro lado, se eu aprendi a usar a minha agenda, arrumando a minha cama, fazendo a minha agenda, minhas tarefas, eu vou ter condições de trabalhar fazendo a agenda executiva. A agenda executiva é necessária para que se tenha um bom planejamento e organização das rotinas profissionais. Essa ferramenta possibilita que se tenha a visão global de todas as responsabilidades do executivo, do gerente, do gestor. Ela auxilia na priorização das tarefas mais urgentes e também otimiza o tempo de trabalho nas organizações. Portanto, meu amigo, minha amiga, você que está vendo esse vídeo, use a sua agenda pessoal. Se é uma agenda de papel ou digital, bom, é a sua experiência. Tenha uma agenda. Sim, nos dias de hoje, a agenda de papel está dando lugar às versões digitais, Google Agenda e outras, com recursos de computação em nuvem e outros aplicativos onde o auxiliar de escritório pode organizar as agendas dos executivos e compartilhar em tempo real com ele. Às vezes ele não está contigo, mas pelo Google Agenda ou outro aplicativo, ele já sabe como é que está a agenda. Isso dá mais agilidade e mobilidade para os profissionais que podem acessar o documento em qualquer lugar.
Talvez alguns digam, professor, na minha experiência, eu uso as duas. Eu tenho o Google Agenda, ou outro aplicativo, mas eu não abro mão da minha agenda de papel para eu revisar. Em outras palavras, é a sua experiência. Mas tenha uma agenda. Comece com o que você sabe, mas melhore. Sempre tente aprender algo novo. Nesse caso aqui, quer seja uma agenda de papel ou uma agenda digital, faça marcações com cores e símbolos. A maioria das agendas digitais possibilita que o usuário faça marcações usando cores e símbolos, mas isso pode ser na agenda de papel também. Isso é interessante para que se possa destacar eventos importantes, como reuniões do Conselho Executivo, como reunião com o cliente ouro. Então, isso para o gestor é importante. Além disso, podem ser feitos esquemas de cores para destacar os compromissos. Você pode usar, por exemplo, o azul para registrar as reuniões internas e o amarelo para os encontros com clientes externos. Isso ajuda a ordenar o dia e deixar a rotina muito mais otimizada. Em outras palavras, isso aqui é um quintal. Mas a agenda, ela precisa ter a primeira fase, planejar. Como é que vai ser o mês, como é que vai ser a semana, como é que vai ser o dia, planeja e, se possível, com destaques de peso de reunião. Qual é a reunião que vai ter esse detalhe, qual é a reunião que vai ter outro detalhe. Então, todos esses pontos nós estamos fazendo dentro da nossa agenda. E aí nós queremos mostrar para você também a criação de checklists. Quando se fala em otimização do tempo, muitos estudiosos afirmam que é importante resolver primeiramente as tarefas mais urgentes. Assim se evita que uma bola de neve se forme e cause problemas no futuro. É por esse motivo que os checklists são importantes. No final da rotina de trabalho, você pode fazer a lista de atividades para o dia seguinte, listando todos os compromissos em ordem de importância. Dessa forma, conforme for realizando as atividades, o executivo pode marcar as tarefas como realizadas e passar para o dia seguinte, tudo de forma executável. Em outras palavras, você planejou com destaque de cores, faz um checklist do dia, e aí tem o planejar e o executar. Aí você checa. Aquela rotina daquele dia que foi planejado, foi executada? Sim, não, por quê? Aí você vai fazendo esse trabalho. E, finalmente, trabalhe com follow-ups. O follow-up é uma técnica no acompanhamento que complementa uma agenda. Na prática, ela funciona como uma lista de assuntos pendentes que podem ser categorizados por prazos a serem cumpridos ou pessoas responsáveis pela execução. Ao usar o follow-up, o auxiliar do escritório consegue acompanhar todas as tarefas do executivo e organizar suas tarefas de forma prática. Evita que ocorra o esquecimento de realizar alguma tarefa. Ou seja, esse detalhe aqui de follow-up, na prática, nada mais é do as pendências. Tinha esse assunto a ser resolvido hoje às 3 horas da tarde. Foi feito, não foi feito? O que é que aconteceu? Por esse motivo, existe hoje em dia, nós vamos ver, por questões de atividades e follow-up, há muitos aplicativos de agenda, é chamado também de Kanban, de gestão à vista, para as pessoas acompanhar, por exemplo, um projeto que está acontecendo. Entre as atividades que podem ser colocadas em um follow-up, destacamos as seguintes: elaboração de memorandos, ofícios, cartas e e-mail, ou seja, hoje, às 4 horas da tarde, eu tenho que fazer um determinado projeto. Eu tenho que fazer uma carta, um e-mail. Aí você coloca o tempo. Tem os eventos e compromissos assumidos com clientes. Pode ser um lembrete para renovação de assinaturas, agendamento de encontros e reuniões, prazos para assinatura de contratos, pagamento de contas e anuidades. Então, veja, o follow-up pode ser criado em softwares específicos para isso ou ferramentas de organização pessoal como o Trello. O Trello é um aplicativo que é uma espécie de agenda que tem o Kanban, a gestão à vista, onde você vai colocando, ó, o que fazer, o que foi feito, o que está fazendo, as pendências, em outras palavras, que a gente chama de follow-up. Assim,
é possível fazer uma lista de atividades diárias e acompanhá-las para evitar que algo caia no esquecimento. Em outras palavras, é importante o auxiliar de escritório hoje ter uma agenda. O auxiliar de escritório que tem sua agenda pessoal, ele vai conseguir trabalhar a agenda do outro, ele no papel de secretário ou secretário de um executivo. E aí ele vai colocar, assim, a, a agenda para a pessoa no aplicativo que ele vai usando, Google Meet, Trello, mas é aconselhável, muitos, que ele não deixe de ter a sua agenda executiva no papel. E aí, por quê? Porque ele consegue ter uma visão ampla do mês, do ano, do trimestre. Por exemplo, cuidado com feriados. Caso você utilize uma agenda executiva que não sinalize os feriados, pode ter problemas. Por desatenção, pode marcar compromissos para os dias em que ninguém vai trabalhar na empresa. De tal forma, essas atividades ficarão pendentes e podem causar confusão para serem encaixadas nos dias seguintes. É por isso que se deve ter muita atenção a esse tipo de questão. Finalmente, faça uma boa gestão de contatos. A agenda executiva também precisa ter um espaço dedicado para os contatos importantes para a empresa. Aí, mais uma vez, existem aplicativos, softwares específicos para isso. Mas caso não os utilize, uma tabela no Excel resolve bem a situação. É interessante organizar os contatos por categorias, como colaboradores da empresa, clientes e fornecedores. A ideia é que essa organização agilize a localização de determinado número de telefone ou endereço de e-mail. Em outras palavras, arrume a casa, comece com sua agenda. Faça um planejamento da sua agenda, use cores da agenda, para você categorizar o que é urgente, o que é importante. Nós vamos continuar vendo isso ao longo da série 5 cursos. Quando você caracteriza a sua rotina e coloca determinados horários como eventos urgentes, importantes, aí você planeja aquela rotina e acompanha o que houve, é o follow-up. O que aconteceu? Aquele evento houve, sim, resultado. Não houve, ficou adiante. Então, o que fazer com ele? As pendências, o follow-up, se você escreve, se você registra, mesmo que seja no papel, você tem controle, mas quando usa o aplicativo Trello, Google Agenda ou outro, fica melhor porque muitos podem ver, independente de estar perto de você ou não. A dificuldade da agenda do papel é que só você e outro que está perto de você vê, mas o online é que todos podem ver a qualquer momento. Mas olha essa frase: sem registro não há controle, e sem controle não há gestão, e sem gestão não há uma noção assertiva de sucesso ou fracasso daquele gestor na parte do seu planejamento. Então, essa aula de hoje foca nisso. Planejar, sim, é uma arte, mas envolve por registro. E começa com a agenda. Começa com você gerenciando o que eu planejei para fazer e o que eu executei. E aí você vai tendo as ações e todos, o gestor precisa de um auxiliar que aprenda a fazer isso. Portanto, na aula 2, nós falamos sobre o auxiliar do escritório, que aprenda a organizar o ambiente. Nessa aula, nós damos uma dica para você ser um auxiliar do escritório que trabalha com a agenda executiva para que as pessoas possam realmente ter uma boa gestão, você ser de fato um bom auxiliar administrativo. Vamos continuar nas próximas aulas falando sobre liderança, falando sobre controle, e nós vamos encerrando aqui a nossa gravação.